paz do Senhor, amados irmãos, estamos aqui para começar mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje a gente vai estudar a lição de número 5, que diz respeito a como ler as Escrituras. Graças a Deus, nós estamos aqui com a companhia do presbítero José Luiz. Vou colocar ele aqui na tela. Olá, presbítero, tudo bem? Olá, a paz do Senhor. Sauda aí os irmãos com a paz do Senhor, cumprimente Paz do Senhor, eles. meus irmãos. Estamos aqui nesse propósito, nessa transmissão, de estudarmos a Bíblia, nesta lição de número 5, como ler as Escrituras. Um assunto muito pertinente e interessante para todos nós. Graças a Deus. Vamos começar aqui com oração. Amém? Eu vou fazer essa oração. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui em Tua presença. Eu te agradeço por todas as oportunidades que o Senhor tem dado para a gente te louvar, te engrandecer, estudarmos a palavra de Deus. Eu te peço em nome de Jesus que a gente venha alcançar o coração dos amados irmãos com esta palavra e que o Senhor esteja presente em nosso meio, abençoando a cada um de nós. Nós sabemos das dificuldades e te peço que o Senhor venha abençoar a saúde daqueles irmãos que estão, ó Deus, passando por essas dificuldades com relação a essa doença, esse Covid-19. Eu te peço a bênção em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Presbítero José Luiz, hoje a gente vai estar estudando aqui a lição de número 5, como ler as Escrituras. E aí, para iniciar, a gente vai fazer aquela rotina nossa, né? Primeiro, vamos ler aqui o texto áureo da lição. O texto áureo da lição está escrito em Atos, capítulo de número 8, versículo 30. Eu vou ler para os irmãos. E aí, presbítero, você lê a verdade prática, tá bom? Correto. Ó, o texto áureo diz o seguinte, olha só. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que lês? Atos, capítulo 8, versículo de número 30. A verdade prática, presbítero. Verdade prática. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe, ela está escrito em Atos também, né, no capítulo 8, o versículo 26 até o 30, tá? Eu vou fazer essa leitura. Versículo 26 diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração. Ele regressava e assentou-se no seu carro, lia o profeta Isaías e disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo, Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entende tu o que lês? Graças a Deus por essa palavra, presbítero. Esse versículo aqui, ó, entendes tu o que lês, é até título de um livro muito interessante de um escritor cristão, pentecostal, americano, né? Gordon Fee. Ele escreveu um livro chamado Entendes o que lês. E ele fala exatamente sobre o tema que é o tema da nossa lição de hoje, que é a hermenêutica cristã, né? O que é hermenêutica? Seria as técnicas de como se interpretar um texto, no caso, as escrituras, né? É disso que a gente vai falar hoje, né, presbítero? Exatamente. Você quer falar um pouquinho sobre isso? Exatamente. Sabendo-se que a Bíblia não existe por causa da hermenêutica, mas a hermenêutica passou a existir por necessidade
de se interpretar, se encontrar meios para que se possa interpretar a Bíblia de uma maneira bem esclarecedora, né? Porque a Bíblia, ela precisa, como nós vamos ver nos nossos comentários, por exemplo, no primeiro item, que a Bíblia ela precisa ser interpretada. E nós temos um exemplo do Senhor Jesus, quando ele chegou lá no Sinédrio, e foi-lhe dado uma, o livro para que ele lesse. E ele leu uma passagem encontrada em Isaías, capítulo 61, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. E o Senhor Jesus, após fazer essa leitura, ele disse o seguinte, entregou o livro e disse: hoje se cumpriu esta palavra diante de vocês. Porque, na verdade, aquilo se referia a uma profecia que estava falando sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e o seu ministério aqui na Terra, entre a humanidade. Ah, entendi, legal. Esse episódio é o episódio de quando Jesus está em Nazaré, né? Que ele entra na Exatamente, sinagoga de Nazaré, né? Sinagoga. Amém. Então, deixa eu entender o que o irmão estava falando aqui, né? Então, a hermenêutica, ela existe por causa da Bíblia, não é isso? Exato, exato. Existe hermenêutica para tudo, né? Hermenêutica jurídica, Isso me hermenêutica referindo à hermenêutica filosófica. cristã. Não, mas é isso que eu estou querendo mostrar para os irmãos, né? Porque a hermenêutica ela surgiu exatamente do estudo das Sagradas Escrituras, né? A hermenêutica já existia com Platão, já existia com outras disciplinas, né? Mas foi no exercício de se entender as Escrituras que a hermenêutica atingiu o seu ápice, né? Muitas pessoas se esforçaram para entender as Escrituras e a hermenêutica se desenvolveu de uma forma muito plena e a partir disso ela se desdobrou para outras disciplinas, né? Isso é interessante. Então, presbítero, é interessante aqui, vamos traçar uma ideia histórica aqui da hermenêutica para que a gente possa, digamos assim, municiar os nossos irmãos com esse conhecimento, amém? Então, Amém. Os judeus, eles já interpretavam a Bíblia, certo? Sim. A Bíblia hebraica, né? Eles tinham alguns métodos de leitura, né? A primeira é a leitura literal, né? Então, os hebreus, eles liam a Bíblia e aquilo que eles entendiam era aquilo que ela significava. Isso a gente chama de leitura literal, certo? A outra leitura que os judeus tinham é a leitura figurada. Uma parábola, você lê de uma forma figurada, você entende que as escrituras possuem figuras de linguagem, né? Então, existe ali algumas figuras de linguagem que você não pode ler de forma literal. Você entende que é uma figura e precisa ser interpretada assim. Mas os judeus eles têm essa ideia ali também de uma interpretação meia alegórica, né? Uma interpretação que ela é vista como uma interpretação mais espiritualizada das escrituras, né? No sentido de que a interpretação literal é você estar na superfície do significado, e a leitura figurada seria você ir mais fundo nesse sentido, né? Que seria um sentido mais espiritualizado. Os judeus também interpretavam a Bíblia com o método chamado de Midrash, né? Que é exatamente esse que Jesus utilizou. Ele lê o texto bíblico e fala o que ele significa hoje. Então, Jesus ele entra na sinagoga lá e ele pega Isaías capítulo 61 e fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele fala que é exatamente isso que está acontecendo.
Ele foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele e permaneceu sobre ele. João Batista ele recebe uma revelação de que sobre aquele em que o Espírito permanecer, né, esse seria o Filho de Deus, o profeta esperado, né? E é interessante que é por isso que Jesus fala muitas vezes, presbítero, que é necessário que ele suba para que ele possa enviar o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele e permaneceu. Né? Então, aqui sobre a hermenêutica, diz assim: a hermenêutica tem uma tarefa principal: indicar o meio pelo qual é possível determinar as diferenças de pensamentos e atitudes mental entre o autor de uma determinada obra, no caso, um livro bíblico, e o leitor que a lê. É a própria hermenêutica que nos conduz à posição de entender que isto só é possível quando o leitor consegue se transpor ao tempo e ao espírito do autor da obra que lê. No que se concerne o estudo das Escrituras Sagradas, não basta entendermos o que pensavam os seus autores humanos. Necessário se faz entendermos a mente divina quanto ao propósito e mensagem do livro bíblico em questão, uma vez que Deus é o seu autor. Exatamente, entendeu? Né? Tem exatamente essa ideia da hermenêutica como uma técnica, que é uma técnica de entender o significado do texto, o significado original, o significado que aquele autor queria transmitir para os destinatários daquela mensagem. E é claro que dentro de tudo isso você tem o Deus como sendo o autor bíblico que vai, por último, definir o significado do texto bíblico. Então a gente precisa tentar encontrar o significado divino dentro das Escrituras. E aí, um outro tipo de leitura, que é as 4 leituras judaicas, né, que eu estava comentando, a literal, a figurada, o midrash, que é esse exemplo de Jesus Cristo, e o quarto, que é a leitura Pesher, a gente tem um exemplo dessa leitura com Pedro, quando ele está lá em Atos dos Apóstolos, que o povo vê o evento do Pentecostes, e o povo se pergunta o que significa o Pentecostes, e Pedro ele fala: vocês estão vendo isso aqui? Né? Então, esse movimento, a descida do Espírito Santo, é aquilo que está nas Escrituras. Então, a leitura Pesher, ela parte da realidade e vai... Só um momentinho, tá? Ela parte da realidade, daquilo que está acontecendo no mundo, e tenta buscar uma justificativa nas Escrituras para isso. Rapidinho, irmão. Nós temos Pode falar, irmão. Nós temos um privilégio, porque quando nós lemos algumas outras obras literárias, nós padecemos por não termos a presença dos seus respectivos autores. Mas no que concerne à Bíblia, nós temos o privilégio de, toda vez que nós formos lê-la ou estudá-la, nós temos a presença do seu autor, não é? Que foi quem inspirou os escritores a escrever determinados livros. Então, esse autor, esse inspirador, sempre que nós abrimos a Bíblia, ele está presente, que é o Espírito Santo, né? Isso, exatamente. É um privilégio muito grande. E lá em Romanos, Paulo nos diz que o Espírito Santo, ele perscruta o íntimo de Deus, né? O íntimo de Deus, e faz nos conhecer. Então, exatamente essa é o viés pentecostal na leitura da Bíblia, né? Que independente das técnicas que a gente utilize para
entender o texto bíblico, é o Espírito Santo que vai dar uma iluminação ao nosso entendimento, né? Ao nosso Esse, entendimento. esse é o principal. Então vamos É aqui para o porque, primeiro tópico aqui da lição, irmão. sim, Ele está sim, falando aqui, ó, a Bíblia precisa ser interpretada. O primeiro, a importância da exegese. O irmão pode discorrer sobre isso aí? sim. Como eu falei, eu já pontuei aqui antes, por exemplo, o que Hum, vem a ser a exegese? Cada sermão pregado deve ter a sadia exegese bíblica como fundamento, ou interpretação minuciosa do determinado texto escolhido que nós iremos usar na pregação ou no ensino, né? uhum, Então, essa exegese, ela vem do grego, né? Ex, quer dizer, traduzido como fora, e agein, como o sentido de guiar, literalmente. Significa guiar para fora, isto é, uhum. extrair a intenção das palavras do texto. Assim, o alvo da exegese é deixar que as escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia dizer no seu contexto original. Legal, Né? legal. Então, então hermenêutica seriam, digamos assim, os métodos, né? O método no sentido global, né? Então, Sim, o método são, no caso, literário. ferramentas. As ferramentas seriam a exegese em si, Uhum. né? Então você tem o que é a hermenêutica? A hermenêutica literal, figurada, o método Midrash, o método Pesher, né? Então você tem ali como você vai ler as escrituras, aí você já entra na ideia da exegese, né? Que você precisa saber o significado das palavras, o Uhum. sentido daquela palavra dentro daquela frase, né? E isso já é aquilo que a gente chama de exegese, né? Que é você tentar cavar fundo no sentido de cada palavra, os possíveis sinônimos, você ir para o texto grego e verificar quais as possibilidades de tradução daquele termo e aquilo que foi escolhido pelo tradutor daquela versão que a gente está com ela nas mãos, né? E aí você consegue ver diversas possibilidades, né? E aí E a ideia, sim, que a gente não se procure esmerar tanto, por exemplo, e tanto tão a fundo nessa busca, porque como tem alguns comentários que muitas pessoas, muitos que em vez de se ater à simplicidade, à naturalidade das sim, escrituras, vão buscar tão fundo uma coisa que se pode encontrar à margem, né? uhum. E nesse ato de estar cavando, ele ameia determinados assuntos, né? Que aí foge do seu, da sua, do seu ato característico. Sim, sim. E isso que o irmão está falando é muito interessante, porque a Bíblia ela foi escrita para que a gente pudesse ler e entender de forma simples, né? Exato. Então, ela foi escrita para que todas as pessoas pudessem entender, né? Ah, então por que a gente está falando então de exegese, hermenêutica? Isso não complica tudo? Irmãos, assim, uma coisa é você ler as escrituras como uma leitura devocional, né? Aquela leitura que você faz diária da Bíblia. Outra coisa é você ler as escrituras com a intenção de tentar cavar nela um significado para você construir uma pregação, para você fazer um estudo bíblico. Então você precisa ir a fundo. Aí a hermenêutica, a exegese, elas são extremamente necessárias para você poder trazer um ensino bíblico sobre um determinado tema, para você fazer uma pregação sobre um determinado tema. Você tem que
usar da exegese, você tem que usar da hermenêutica. Qual sentido? Esse texto que você está lendo, você tem que ler ele de uma forma literal ou é de uma forma figurada? Esse texto você pode aplicar para a sua vida hoje em quais termos? De forma literal ou você tem que trazer ele de uma forma figurada para os dias atuais? Aquelas palavras que contam, que estão dentro daquele texto, os sentidos dela, os sentidos originais, eles ainda são os sentidos atuais, né? Porque a gente sabe que as palavras, elas, digamos assim, elas carregam significados históricos, né? E às vezes os significados de palavras mudam com o decorrer do tempo, né? Então a gente precisa entender aquilo que a palavra significava naquela época e aquilo que ela significa hoje pode não ter a mesma relação com aquilo que ela significava naquela época. Então, eu precisaria trazer uma outra palavra para identificar aquilo que essa palavra está dizendo lá no início. Como, por exemplo, a palavra talento. Né? Talento naquela época era um dinheiro. Hoje, para a gente, é uma habilidade. Uma habilidade. Né? Então, a gente tem que trazer uma outra palavra que signifique aquela palavra do texto bíblico, que hoje não é habilidade. Né? Ele não estava querendo dizer que era habilidade, ele estava querendo dizer que ele entregou para aquelas pessoas dinheiro, recurso, né? E não habilidade. Né? Só para a gente ter um exemplo aí. Né? Então, a gente entrou aqui nessa ideia da exegese, né? Agora, o tópico 2, irmão, está falando as limitações dos leitores. Certo? Sim, sim. Nesse aspecto, é preciso conhecer toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os intérpretes, todos os leitores são também intérpretes. Né? E aqui, muitas vezes, a pessoa se depara diante de um texto, não o estuda anteriormente, né? E como um intérprete, ele precisa fazer isso, para que ele não seja pegado de surpresa, né? Inclusive, é costume no meio da igreja, por exemplo, nas Assembleias de Deus mesmo, ser oferecido oportunidades. E muitas vezes a pessoa chega lá mesmo no púlpito, na sua oportunidade, e dizem que foi tomada de surpresa. E como nessa surpresa, falam algumas coisas e dizem para não ficar só nas minhas palavras, a ler um texto bíblico. Não é verdade? Então, ele está ali demonstrando que realmente foi pego de surpresa. Né? Porque senão, o costumeiro é se ler primeiro o texto para depois se tecer algum comentário. Sim, então, exato. Não é verdade? Então, é um erro que nós incorremos, isso cotidianamente. Né? É verdade, até porque esse tema aqui, ele está falando das limitações dos leitores, né? Exatamente. Porque E assim, me a ative, gente... inclusive, nessa questão. exatamente, tem muito a ver, né? Porque as limitações dos leitores, elas são de vários aspectos, né? O aspecto cultural brasileiro o brasileiro lê pouco, né? E isso se aplica às escrituras. Ele lê pouco livros seculares, lê pouco livros cristãos, e a Bíblia lê pouco também, né? Então, às vezes, a própria palavra de Deus é uma surpresa para muitos crentes que não conhecem as Escrituras, né? E aí a gente tem alguns problemas, né? A lição está falando o seguinte: olha, o problema dessa contestação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começar a leitura bíblica. Ele está falando de quê? Ele está falando de bagagem cultural para poder interpretar a Bíblia, né? O que ele está querendo dizer? Que quanto mais você conhece, melhor vai ser a sua interpretação. Lógico.
Quanto menos você conhece, quanto menos culturalmente, digamos assim, você dominar a cultura, menos você vai entender o texto bíblico. Isso da perspectiva humana, né? A gente está falando das limitações humanas. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se você lê muito, você tem um vocabulário grande. Isso significa que na hora que você está lendo as escrituras, você já vai entendendo. Se você lê pouco, você tem pouca bagagem cultural, você não entende as palavras. E aí você fica naquela, eu continuo a ler ou eu vou buscar o que isso significa? Exato. E raramente alguém lê com o dicionário do lado, né? Isso são as nossas limitações culturais. Agora, uma coisa muito interessante aqui que ele vai falando são as nossas limitações espirituais, né? Ele vai falar o Também. seguinte: o homem, ele, desde o pecado de Adão, a nossa razão, o nosso pensamento, ele também foi obscurecido, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente não pode confiar até mesmo no nosso intelecto, porque ele está cheio de pecado. O que é o pecado nesse sentido? Quando o homem foi criado à imagem de Deus, né? E quando ele peca, essa imagem de Deus ela é corrompida. O que eu quero dizer? Antes do pecado, a gente poderia, de certo modo, resplandecer a imagem de Deus. Ou seja, quando alguém nos visse, a gente conseguiria ver traços do Criador nas pessoas. Devido ao pecado, a gente não consegue mais ver, É porque verdade. ficou obscurecido. E isso é em tudo, até mesmo nos nossos pensamentos. O que eu quero dizer? Que por causa do pecado, a gente toma conclusões erradas. A própria racionalidade teria limites por causa do pecado. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, apesar da Bíblia ser um livro inspirado por Deus, apesar da Bíblia ter os mandamentos de Deus, apesar da Bíblia ser a palavra de Deus, nós somos humanos falhos, e isso faz com que nós não consigamos compreender a palavra de Deus na forma 100% daquilo que ela é. A única coisa que pode nos auxiliar nisso é a iluminação do Espírito Santo. Mas essas são as nossas fraquezas, É tá? verdade. São as limitações dos leitores. Limitação Uhum. cultural e o próprio É, pecado que ainda está em nós, né? quando Paulo falou lá aos Romanos que todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus, aí está incluso que a nossa limitação ficou muito, muito grande, porque ao Deus tirar de nós esta glória, esta essência que nós tínhamos, então limitou demasiadamente o nosso conhecimento, né? A nossa estrutura espiritual, né? Por causa do nosso pecado, né? É verdade. E nos diz a Bíblia que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para que com todos pudesse usar de misericórdia. E Uhum. esse mesmo Paulo diz que a geração, que a natureza está gemendo Sim, por causa dessa limitação, exatamente. aguardando, né, a Uhum. glorificação dos filhos de Deus, que é Exato. voltar à natureza que deu que de outrora, de Sim. antes do pecado. Exatamente, exatamente isso. E aí a gente vai para o terceiro item, que é a natureza das escrituras. Exatamente isso que o irmão já falou e que a gente falou nas aulas anteriores, né? Que as escrituras elas são autoridade, né? Ela é inerrante e ela é infalível, né? Então a gente vai falar então da inspiração das escrituras, né? E aqui ele vai falar de coisas que a gente já falou, né? O texto hebraico, o texto grego, foram 40 autores, 1.600 anos para escrever, né? Sobre a orientação do Espírito Santo, né? E se ela foi escrita sobre a orientação do Espírito Santo,
ela tem que ser interpretada também pela a orientação do Espírito Santo, né? E aí, seguindo regras gramaticais, o contexto histórico, literário, né, de quando elas foram redigidas, né? Aqui é interessante uma coisa que a gente até estava falando um pouco antes aqui da gente entrar online, né? A Idade Média, a idade ali que teve alguns métodos de interpretação bíblica que a gente, de certa forma, combateu com a Reforma Protestante. É interessante a gente falar, na Idade Média existia 4 formas de ler as Escrituras, da mesma forma que eu falei dos métodos judaicos, né? O método judaico é o método literal, o método figurado, né? O método da Midrash. A Midrash, o exemplo, Jesus Cristo na sinagoga de Nazaré. Ele lê o texto e traz aquele significado do texto para aquilo que o texto representa hoje. Ele leu Isaías 61 e falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí ele pega e fala: olha, isso aqui que o texto está falando é eu aqui hoje. Né? Então isso é a Midrash, né? E o outro é o Pesher. O Pesher é o contrário. Você pega aquilo que está hoje e busca a resposta no texto bíblico. Exemplo, Atos dos Apóstolos, quando Pedro vai falar, olha, isso que estão vendo foi o profeta Joel, que profetizou, né, a promessa. Então esse é o método Pesher. A gente utiliza, né, esses métodos hoje ainda, mas na Idade Média se produziu ainda quatro métodos, né, que são métodos cristãos. O primeiro é o método literal, né? O segundo continua sendo um método figurado. O terceiro é um método moral ou ético, a leitura moral ou ética das Escrituras. E o quarto é a leitura anagógica, ou a leitura com relação às últimas coisas, à volta de Cristo, com relação às esperanças cristãs, né? E é interessante que há uma hierarquia aí. A leitura literal, na Idade Média, era a leitura superficial do texto bíblico. Era tido como a leitura carnal da Bíblia, né? Era a leitura literal, para você ver como eles reduziram o nível da literalidade bíblica. Por isso que hoje a gente rala tanto para tentar entender o contexto histórico de algumas coisas, porque aquilo não era importante na Idade Média e se esqueceram muitas coisas por causa disso. Né? Então a leitura literal era uma leitura mais fraca, né, entre elas, e a leitura figurada, que é a leitura que você faz de um texto bíblico, quando você lê o texto bíblico, por exemplo, uma parábola, a parábola do semeador. Aí você fala, olha, o semeador era Deus, a semente era Jesus, a terra era o coração do homem, a planta que sufocou era o pecado, era as coisas do mundo e tal. Até mesmo Jesus faz uma interpretação semelhante. Agora, quando você extrapola os objetivos da parábola, tentando dar significado a cada detalhe, isso é o que a gente chama de leitura figurada, leitura espiritualizada. Então, na Idade Média, esse tipo de leitura foi a leitura padrão, uma leitura que trouxe diversos problemas para a igreja, porque eles se distanciavam do significado original do texto e partiam para leituras figuradas, leituras que, de certa forma, aplicavam o texto bíblico para aquelas pessoas daquela época, sem verificar se essa aplicação correspondia com o significado original do texto. Né? Então, eles iam lá no Antigo Testamento e liam sobre Davi, e não falavam nada de Davi, mas já traziam para eles, você é o rei, e essa situação que está acontecendo na cidade agora é por causa disso e aquilo, e já trazia uma leitura figurada. Então, isso na Idade Média foi um grande problema, né, para a igreja, e continua sendo hoje, quando os irmãos leem o texto bíblico, sem tentar entender o significado original, histórico, e já partem para a aplicação daquele texto bíblico na vida dos irmãos,
E muitas vezes aplica de uma forma que aquele texto nunca quis dizer aquilo, né? Isso é muito preocupante. Foi uma das razões das heresias da Idade Média, que isso representava exatamente um distanciamento do significado que o Espírito Santo queria trazer com as Escrituras, quando você interpreta de forma alegórica ou figurada. É um problema, irmão, porque a leitura figurada, ela chega em uma tal situação que cada pessoa vai fazer uma interpretação diferente do mesmo texto. Olha, Esse é um dos principais problemas, né? Eu tenho um exemplo, eu não vou citar os nomes, mas eu congreguei em uma igreja e o pastor, na Santa Ceia, Uhum. ele usava o termo, por exemplo, Jesus dizendo: "Este é o meu corpo, tomai e comei", né? Uhum. E outra vez continuava: "Este é o meu sangue da nova aliança, né? Uhum. Tomai". É, o irmão, o pregador, o pastor, ele chegava a dizer que se você, no momento de receber a Santa Ceia, se você estivesse bem espiritual, você sentiria o gosto de sangue na sua boca. Veja que Uhum. absurdo. Quer dizer, ele estava tornando literal, né? Uhum. Literal aquilo tudo que Jesus estava falando. Mas É, nós sabemos que é um símbolo, né? exato. Simbolicamente. Isso é interessante, presbítero, porque, assim, essa questão da transubstanciação, né, Exatamente. foi um problema abordado pelos reformadores lá em 1500, né? Uhum. Então, o que que a Igreja Católica ensina até hoje? Ensina que lá na missa, a missa é realizada todos os domingos e a Eucaristia, que é a Santa Ceia, né? Ela quando o padre faz essa oração, aquela hóstia, né? Que é o pão, ele se transforma no corpo de Cristo, né? Por que que eles dizem e ensinam assim? Porque lá em João está escrito, né? Aquele que não comer do meu corpo, não Isso. beber do meu sangue, né? E eles pegam isso como se Jesus estivesse falando literalmente que aquele pão se transforma no corpo dele. E é claro que para o católico e o padre, ao ensinar isso, eles chegam a ensinar que nós estamos errados porque nós não nos alimentamos do corpo de Cristo, né? Para Uhum. você ver essa questão, né? E aí ter Verdade. um pastor pregando dessa forma, a gente só consegue entender o desconhecimento que ele tem da história da igreja, principalmente da história da igreja com relação à reforma protestante, né, que isso foi um tema bastante abordado, né, porque no nosso entendimento é como, né? Nosso entendimento é o seguinte: como é que a gente participa do corpo de Cristo? Como é que a gente participa do sangue de Cristo? A gente participa do sangue do corpo de Cristo no sentido de que a gente participa da morte de Cristo, né? Então, quando nós nos batizamos em nome de Jesus, quando há aquela cerimônia do batismo, ela representa algo que aconteceu no nosso interior, né? Então, o batismo ele quer representar um novo nascimento, né? E só nasce quem primeiro morre, né? Então, Paulo vai falar muito bem isso, que a nossa segurança que nós temos é porque nós morremos com Cristo na cruz. Só então Nós para temos. nós vivermos a nossa vida não mais para nós, mas vivermos para Jesus Cristo, né? Então é isso que representa você participar do corpo de Cristo, você participar da morte de Cristo. É você morrer para esse mundo aqui que a gente está vivendo, né? Não é você comer um corpo, não é você morder a carne de Cristo,
Não é você se alimentar do corpo de Cristo no sentido de você comer e devorar, né? Seria Não uma é isso. virtude Né? vampiresca, Seria canibal, né? canibal, né? Então Nós temos um exemplo, por Uhum, exemplo, que Paulo fala em Filipenses, no sentido de uhum, entendermos e tomarmos para a nossa vida. Por exemplo, concordamos que os cristãos devem aprender a ler a Bíblia e crer nela e obedecê-la. E concordamos especialmente que a Bíblia não precisa ser um livro obscuro, se for corretamente estudada e lida. Por exemplo, em Filipenses 2:14, Paulo diz assim: Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Né? uhum, Este exemplo não é para a gente compreender. Aqui não é para a gente compreender, mas sim obedecer e colocá-lo em prática em nossa vida. uhum. Não é verdade? Está aí uma Sim, coisa sim. muito fácil, né? Muito fácil. Não é, como eu falei anteriormente, procurar cavar demasiadamente um assunto e ele já Uhum, está esclarecendo, já está palpável ao nosso uhum. alcance. Exatamente. É isso que a gente estava falando, né? Quando eu falei Uhum. aqui mais cedo que a leitura católica, né, na Idade Média, Isso. né, era a leitura literal, que a gente sabe o que é. A leitura Uhum. figurada, que a gente acabou de explicar aqui no comer a carne, né, de Jesus Cristo. E depois dessa leitura tem a leitura ética ou a leitura moral, que é a leitura Certo. com relação àquilo que nós devemos fazer. Esse texto que o irmão leu está bem Uhum. claro como o cristão ele deve se comportar, né? Aquilo que o cristão deve fazer, aquilo que o cristão deve obedecer, ele deve obedecer. E por último, a gente tem a leitura que é a leitura anagógica, que é a leitura com relação aos últimos dias, a esperança, o que o cristão tem que esperar, né? Mas assim, como dentre esses três técnicas, esses três métodos de interpretação, o principal utilizado na Idade Média foi o método alegórico, que é essa leitura espiritualizada das Escrituras, que esquece o sentido original e busca um sentido mais profundo. O problema é que cada um é que vai interpretar de uma forma diferente, né? E isso trouxe muitas heresias. E aí, na Idade Média, tem a Reforma Protestante e os reformadores, eles dizem o quê? Que é somente a Escritura, vamos deixar de lado a tradição, vamos deixar de lado a experiência, vamos deixar de lado a razão, mas as escrituras é o principal, somente a Deus a glória, e tem aqueles 5 solas da Reforma Protestante, né? E aí a gente entra naquilo que a gente chama de método hermenêutico histórico gramatical. É o que a gente utiliza hoje, né? A gente, entre aspas, né? As pessoas que estudam as escrituras utilizam o método histórico-gramatical. O que é isso? É você ler as escrituras e tentar entender ela. Ela está traduzida por português, né? Então é você entender a construção gramatical, aquilo que significa gramaticalmente. Isso é uma leitura que a gente aprende na escola, né? Como ler o que é um verbo, o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é uma oração subordinada, né? Então a gente Uhum. aprende isso na escola. Na Então esse escola. é um método gramatical, é você conseguir ler, interpretar as escrituras de forma simples, e também o método histórico, ou seja, eu tenho que buscar na história o que isso significava, qual que era a intenção do autor, qual que era a cultura do autor, o que estava acontecendo no mundo naquela época, quem que eram os destinatários, como que o Uhum. destinatário poderia entender tal e tal palavra, né? Então esse é o método histórico gramatical, ou seja, é uma leitura literal das Literal. escrituras. Então a ideia é o seguinte: eu vou ler tudo de forma literal
e só vou ler de forma figurada aquilo que o contexto histórico me indicar que é uma figura de linguagem, que é uma metáfora, que é uma metonímia, né? Então, aquilo que dentro da gramática eu entender que é uma figura de linguagem, então a gente vai entender aquilo de uma forma figurada, né? E usamos as técnicas gramaticais para entender essas figuras de linguagem. E aí a gente tem, então, a Reforma Protestante, e aí 200, 300 anos depois a gente tem o Iluminismo, e aí tem uma nova maneira de se ler as escrituras, que é a hermenêutica histórico-crítica. Ou seja, eles querem tirar da Bíblia tudo aquilo que é irracional, né? Tudo aquilo que é um milagre. Então, aquilo que é um milagre não aconteceu. Foi alguém que colocou ali dentro, né? Aí eles começam a busca pelo Jesus histórico, porque o Jesus dos evangelhos é um Jesus milagreiro, o Jesus dos evangelhos é o Filho de Deus, é Deus. Então, não existe Deus, então tem que buscar o Jesus histórico, um Jesus que realmente existiu, que não foi enfeitado pelos evangelhos, pela religião, eu tenho que buscar o Jesus humano, né? Então, essa é a leitura da hermenêutica histórico-crítica, né, que vai dividir o texto bíblico em partes, né? Ele vai dizer, por exemplo, que o Antigo Testamento, o Pentateuco foi escrito por diversas tradições, né? A tradição a tradição deuteronômica, a tradição eu esqueci agora o nome das tradições direitinho, né? Mas eles começam a discutir a credibilidade do texto bíblico, né? Então essa é a leitura histórico-crítica, que é a leitura dos teólogos liberais. E aí chega o século XX, a gente retorna com essa leitura histórico-gramatical, que é aquela dos reformadores, e é aquela que a gente usa hoje na igreja quando a gente vai fazer uma pregação expositiva. Né? Para fazer uma pregação expositiva, a gente tem que estudar o significado do texto através dessa hermenêutica histórico-gramatical, e aí a gente lê o texto, explica o texto e aí aplica o texto, né? Diferente daquela leitura figurada. A leitura figurada é você lê o texto e aí você aplica o texto. Você não explica o texto. O principal erro da leitura da hermenêutica, quando você faz uma hermenêutica alegórica, é que você não explica o texto. E explicar o texto é exatamente o motivo pelo qual o Espírito Santo inspirou as Escrituras. Então, se você não explica o texto, você não fez nada, né? É Amém? verdade. Inclusive, o que eu salientei ainda há pouco, sobre a presença do Espírito Santo, a disposição do Espírito Santo para todos nós, ao nós manusearmos a Bíblia. É o que volto a dizer sobre o que, por exemplo, se eu não leio a Bíblia, eu não tenho como o Espírito Santo me lembrar de determinados assuntos que eu quero, por exemplo, quero abordar. Se eu não preparo uma leitura, uma pregação, eu não tenho como ter a ajuda do Espírito Santo nesse sentido. Eu posso falar até palavras bonitas, que se encaixem. Eu me lembro de um senador, eu vi em uma convenção lá no Maranhão, Convenção das Assembleias de Deus, Uhum. e foi dada uma oportunidade, veja bem, uma oportunidade para um senador da República, o José Sarney. Você acredita que ele, nesse conhecimento gramatical, né, vamos dizer assim, ele pregou uma mensagem tematizada, entendeu? Na Bíblia, Sim. com conhecimento, esse conhecimento natural, né?
Hoje nós sabemos que José Sarney ele é um imortal, vamos dizer assim, né? Porque ele pertence à Academia Brasileira de Letras. Mas, no entanto, com relação à Bíblia Sagrada, nós precisamos ter a ajuda do Espírito Santo para que nós não incorramos a erros drásticos que prejudiquem tanto a nós como a quem está nos ouvindo. Isso que o irmão está falando é exatamente o item 2 aqui da nossa lição, né? Os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Aqui é interessante, presbítero, porque a gente tem um primeiro item, a autoridade da Bíblia, a gente já falou isso nas lições anteriores, né? Qual que é a autoridade da Bíblia? A Bíblia é um livro sagrado, né? Ele é inerrante, infalível, foi inspirado por Deus, né? Então, o que se acrescenta aí com relação à iluminação do Espírito Santo, né? A iluminação do Espírito Santo, quando a gente está lendo as Escrituras, é diferente daquilo que a gente chama de revelação. Então, quando você está lendo as Escrituras, o Espírito Santo não está te revelando nada. O Espírito Santo me revelou aqui quando eu estou lendo as Escrituras. Não, ele te iluminou para entender as Escrituras, né? Então ela já foi inspirada. Ela já foi inspirada, já foi revelada. Agora ele precisa iluminar a sua mente para você entender aquilo que ele está querendo comunicar, né? Não é uma mensagem nova, por isso que não é uma revelação, mas é uma iluminação. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que quando você recebe uma iluminação, você não recebeu algo novo. Você está entendendo algo que já foi revelado. Já foi revelado. Isso é importante a gente entender, né? Então aqui ele vai falar, por exemplo, quais são os pressupostos para ter essa iluminação. É você ter uma vida de oração, ter uma vida de obediência, ter uma vida de santificação, mas é uma vida também de leitura das Escrituras. Não adianta você orar e não ler as Escrituras. Porque, irmãos, tem muito isso, presbítero José Luiz. Assim, é uma coisa assim que eu vejo. Tem muito irmão que ora, mas não lê as Escrituras, e aquilo que ele sabe é aquilo que ele ouviu de pregação. Os versículos que ele tem decorado são os versículos que ele ouviu de pregação, mas não é aquilo que ele leu, né? Então, o que eu estou falando com isso, irmãos? Às vezes o pentecostal ele se dedica muito à oração e se dedica muito pouco à leitura bíblica, né? Eu não quero dizer com isso que você deixe de orar e vá ler a Bíblia, não. Eu quero dizer que precisa ter um equilíbrio, né? É o Espírito Santo e a palavra dele também, né? A Bíblia Sagrada, né? Baseado nisso, eu lembro de um costume que existe por exemplo, lá na igreja do Maranhão, que eu fazia parte, onde eu nasci, sempre nos cultos de Santa Ceia, após a celebração, tinha um período para os irmãos citarem versículos da palavra de Deus. Decorados, né? Tinha vez de pessoas citar, por exemplo, um salmo inteiro. Um salmo inteiro. Então, era uma coisa maravilhosa. Legal. Viu? Uma coisa maravilhosa. Eu participei de uma ceia em Planaltina, e lá esse irmão, o dirigente lá da igreja, ele tem esse hábito. Eu achei interessante. Eu me relembrei desse acontecido lá do Maranhão e desse costume que está no Maranhão. Isso é muito bom, né, irmão? Porque assim, ele indica uma meditação em um texto bíblico, né? Eu gosto muito do texto lá do Evangelho de João, capítulo 14, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. É uma maravilha, né? Então, isso assim é reconfortante, né? Você lê as Escrituras, porque até mesmo a sua vida de oração é outra, né? Porque uma coisa é você orar e só viver intercedendo e pedindo coisa para Deus. Outra coisa é você agradecer por aquilo que Ele já fez por você, né? É você dar valor à maior bênção que existe, que é Jesus Cristo. Né? Essa questão, por exemplo, de orar, eu comparo a, por exemplo, você querer conversar com alguém que você não tem amizade. E que você não conhece. Que você não Eu conhece. costumo levar para esse lado, de não conhecer. É impossível você levantar ou conservar uma linha de comunicação se você não tem essa intimidade, esse conhecimento, essa particularidade, essa amizade. Uhum. É o que acontece na oração. A oração Sim. nada mais é de que um diálogo, uma conversa entre você e o seu amigo. Uhum. Né? Entre você e o seu pai. Como nos diz, como um pai se compadece dos seus filhos. Né? Como é que ele vai se compadecer? Quando nós estamos nos comunicando com ele. Deus conhece todas as coisas, sim, mas ele precisa ouvir de nossa boca. Exatamente. Né? Quantas e quantas vezes Jesus se deparava diante de uma pessoa que lhe pedia determinada cura, Jesus perguntava: o que é que você quer? Não é verdade? Sim. O que é que você quer? Senhor, que eu seja curado, que eu tenha vista, né? Que eu volte a enxergar. Então, a gente tem que saber falar com o Senhor aquilo que nós estamos precisando. Exatamente. A oração é esse lugar, né? É a oração, exatamente. E aí a gente tem o terceiro tópico aqui, o segundo item, né? Pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. A primeira é a autoridade da Bíblia, né? Que tá fundamentada na sua inspiração, na sua inerrância, na sua infalibilidade. Nós acreditamos em milagres, nós seguimos os preceitos bíblicos, né? Então isso é o entendimento pentecostal da Bíblia. Ela é a completa revelação de Deus, né? E aí nós recebemos a iluminação do Espírito Santo para entender a Bíblia, né? Isso quer dizer o quê? Que os métodos hermenêuticos eles são humanos e eles não garantem o entendimento pleno das Escrituras sem a iluminação do Espírito Santo. Né? Então, os métodos sem a iluminação do Espírito Santo não te garantem a eficácia das Escrituras, mas o Espírito Santo sem os métodos também é capenga, né? Porque como é que o Espírito Santo vai te iluminar se você não consegue ler a Bíblia, né? Então a própria leitura já é um método, né? Você saber os significados das palavras, conseguir ler já é um método, né? É claro que tem várias ressalvas. E quem não sabe ler? E quem é cego? E quem é surdo, né? Então tem toda uma questão ali que a gente entende que isso que a gente está falando é bem relativo, né? É relativo e se aplica a nós, né? Que temos tudo à nossa disposição. Nós temos dicionários, nós temos a internet. Então, se você não entendeu tal significado de tal texto, não ore para que o Espírito Santo te revele, não. Vai estudar, né? É essa orientação que a gente dá. Vai estudar. O Espírito Santo te ilumina, mas o Espírito Santo não é aquele que vai fazer o trabalho do preguiçoso. É isso que a gente pode deixar claro aqui para os irmãos, né? Porque hoje isso acontece muito, né? Hoje a gente tem à disposição dos irmãos todo um portfólio de ferramentas, né? E o Espírito Santo, ele não vai agir na vida do preguiçoso, não, viu?
Não vai agir da vida do preguiçoso, não. Você tem que se dedicar realmente. E aí, o terceiro item é o valor da experiência. Isso. Esse item aqui é interessante, uma ressalva que ele faz lá no final, né? Ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradição da igreja, isso eu falei nas nossas duas primeiras aulas, podem estar acima da autoridade da Bíblia. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso necessário. Né? Então, não é a sua experiência que você teve, não é o sonho que você teve, não é a visão que você teve que vai autenticar as escrituras, que vai trazer um conhecimento novo sobre determinada passagem bíblica. Não, é pelo contrário, é a passagem bíblica que vai dizer se essa experiência, se essa visão que você teve é de Deus ou não. É quem autentica, né? É a palavra de Deus que autentica. E aí, por último, né, as regras básicas da interpretação, as regras da hermenêutica, né? E a primeira regra aqui, que é interessante aqui para os irmãos, é uma parte do texto bíblico auxilia a compreensão de outro texto bíblico. E isso é difícil, irmão, porque a gente precisa entender que a própria Bíblia interpreta ela mesma. Ela mesma. Mas para a gente chegar nesse nível, a gente tem que ler pelo menos a Bíblia toda de uma vez. Né? A gente precisa entender aquilo que a gente chama de teologia bíblica, que é o significado. A Bíblia é uma única mensagem, mas essa mensagem única ela pode ser contada de diversas formas. Eu posso falar a Bíblia toda a partir da perspectiva da adoração. Eu começo na adoração lá no Éden, aí vou falando da adoração em Abraão, vou falando da adoração lá em Moisés, a adoração lá com Davi, a adoração em Israel, uma adoração idólatra. Eu vou falando da adoração lá quando Jesus está aqui, que ele fala lá para a mulher, olha, os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Eu vou falando da adoração quando vier os novos céus e a nova terra, e aí eu falo a adoração na Bíblia toda. Isso é o quê? Teologia bíblica. Eu posso falar, por exemplo, do reino de Deus. Eu começo o reino de Deus lá no Jardim do Éden, e eu vou falando que os homens tentaram fazer um reino e era corrupto, aí vai lá, Deus manda Noé, e vai lá, salva somente Noé, e depois tem a Torre de Babel, e os homens vão rivalizando, aí Deus chama Abraão e vai fazer um povo só dele, que é o reino de Deus, e começa esse reino escravizado, aí Deus resgata lá no Egito, com Moisés, aí Davi representa o reino de Deus, Salomão representa o filho de Davi, que é um exemplo do reino de Deus, aí o reino de Deus cai no exílio, e aí os profetas prometem o reino de Deus, chega Jesus falando que está trazendo o evangelho do reino de Deus e tal, aí vai, chega lá no Apocalipse, o reino de Deus. Então isso é o quê? Teologia bíblica. E por que que isso é importante? A gente vai falar, por exemplo, do Evangelho. Aí vamos lá, o Evangelho começa, o homem pecou, Adão pecou, aí Jesus, aí Deus ele vai falando assim, olha, o filho da mulher pisará no calcanhar e a serpente morderá, não sei o que lá, o homem pisará, o descendente da mulher pisará na cabeça da serpente, a serpente morderá o calcanhar, e é o proto-evangelho. Aí isso vai para Abraão, que ele promete ser uma bênção para todas as nações, isso é o evangelho. Aí vai lá na lei, a lei ela nos mostra que nós precisamos nos arrepender, porque nós não cumprimos a lei, e ela leva ao evangelho, e aí a gente encontra o evangelho em Davi, a gente encontra o evangelho nos profetas, e chega Jesus pregando o evangelho, e aí a gente percebe que o evangelho está em toda a Bíblia. Por que isso é importante? Quando a gente fala que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Porque quando você está lendo lá que Adão ele pecou, e ele pegou roupas para se cobrir, e ele pegou o quê? Folhas de planta para se cobrir. Né? E ele se escondeu. Aí chega Deus chama
Deus chama Adão e fala assim: cadê Adão? Cadê você? Aí Adão disse que estava com vergonha e tal, porque estava nu. O que Deus faz? Ele pega peles de animais e cobre Adão e Eva. Ele está mostrando o quê? Por causa do pecado é necessário haver sacrifício. O pecado é necessário haver morte. Deus mata o animal, tira a pele e cobre a nudez de Adão e Eva com a pele daquele cordeiro, né, que foi morto e que já representava o evangelho. E aí você entende que, interpretando isso dessa forma, você está interpretando a Bíblia através da própria Bíblia. Né? Então é importante você ter uma visão do todo para poder interpretar as partes. Né? Então, cada versículo ele é explicado por outro versículo nesse sentido. Né, de que você precisa, no momento que você lê uma passagem, quando você estiver lá em Paulo e você estiver lendo uma passagem, você vai lembrar de toda a Bíblia. Quando você estiver lendo aquele versículo lá do apóstolo Paulo, isso é o quê? A hermenêutica. É você interpretar a Bíblia através da própria Bíblia. Né? Então, esse é um dos principais princípios. E aí, o item 2, né? Princípio da interpretação bíblica. Inclusive, entra aquela parte que eu já falei, né? Da ceia, né? Aquela parte que eu falei sobre... Exatamente da ceia, né? Exatamente, Simbólico, exatamente. alegórico, né? Exatamente. Né? Já, a gente Aqui não é tem... interessante, presbítero, que ele fala assim, ó, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Literalmente. Isso aqui, às vezes, as pessoas, os irmãos... Porque, assim, o que acontece muito entre nós, né? Olha, o irmão é uma pessoa, assim, capacitada pelo Espírito Santo na liderança e tal. Então, ele disse que tal versículo se aplica assim, mas mesmo eu sabendo que não, eu dou glória a Deus por aquilo que ele falou e tal. Não é assim que acontece? Porque a autoridade dele, né? Nossa, Deus fala pelo irmão, né? Aí você sabe que ele não estava falando uma coisa que era correta gramaticalmente, não era correta historicamente, né? O texto dizia outra coisa, e o irmão está falando. O texto diz X e o irmão está falando Y. Né? Isso é uma obediência cega, né? Isso é complicado, né, irmãos? É Porque uma aqui obediência cega. o que é interessante é porque o texto tem um único sentido, que é o sentido que o Espírito Santo entregou para ele, né? Agora, e as aplicações, né? É Por interessante que exemplo, eu aqui, estava... esse texto mostra que o corpo aqui não está no sentido literal, mas no sentido figurado. Que é Outro aquilo que a gente princípio, falou, né? exatamente, refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e Sim. seguem o texto, né, que se estuda. Porque tem, inclusive, a máxima, né, que todo o texto fora do contexto É um pretexto. é um pretexto, né? Exatamente. Então é muito importante a gente entender o que vem antes e o que vem depois, para a gente não fazer uma aplicação errada, né? E o que eu estava falando sobre aplicação, isso é muito interessante, porque assim, o que a hermenêutica fala sobre a aplicação, né? Isso é a teoria hermenêutica, né? É mais ou menos assim, presbítero. Olha só, o texto, toda a Bíblia ela fala sobre quê? Toda a Bíblia ela fala sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo. Do início ao fim é sobre Jesus Cristo. Aí é interessante que a gente precisa entender que não, a Bíblia não fala sobre nós. A Bíblia fala sobre Jesus. Jesus. Do início ao fim. Não é sobre nós. A Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é sobre Jesus, né? Então, do início, então, qual que é a nossa intenção aqui? É ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico, e quando a gente explica o texto bíblico, a gente explica o que ele fala sobre
Jesus. E aí, a gente aplicando o texto bíblico a Jesus, a gente pode aplicar a nós. Jesus, ele é quem? Jesus, ele é o Filho de Deus. E por nós estarmos em Jesus, nós somos filhos de Deus, por adoção. Não é assim? Então, uma vez que eu apliquei o texto bíblico a Jesus Cristo, ele pode ser aplicado a nós, porque nós somos irmãos de Jesus. Porque nós somos adotados, porque nós estamos em Jesus. E aí o texto bíblico pode ser aplicado a nós. Né? Então, essa é a regra da aplicação do texto bíblico. Como é que a gente traz o texto para os dias de hoje? Primeiro, eu tenho que falar de Jesus. Para em Jesus, esse texto significa para a gente isso. Né? Então... Achei interessante sobre essa fala sua aí. Eu me lembrei de algumas conversas que nós tivemos sobre Jesus. Jesus veio ao mundo, se tornou adotado, porque certo. Jesus foi adotado por José, né? Para que nós fôssemos adotados por Deus. Por Deus. Veja como é interessante, né? Jesus veio do céu para este mundo, nasceu realmente de mulher, mas o seu pai estava no céu. E aqui na terra, ele foi adotado. O pai de Jesus, que ficou no céu, nos adotou através de Jesus. Exatamente. Isso é muito interessante. E é por causa disso que a Bíblia pode ser aplicada a nós. Exatamente. Exatamente. Né? Então, essa orientação para fazer uma aplicação responsável das Escrituras é ótima. Primeiro, o texto bíblico ele vai falar de um problema, de uma situação ali que acontece com a gente. Né? Então, vai acontecer um problema e Jesus Cristo é a única solução. Né? E por Jesus ser a solução, isso se aplica a nós. A solução se aplica a nós. Porque muitas vezes, a gente lê o texto bíblico, não fala de Jesus e já chega na gente. Né? Muitas vezes é algo assim, uma solução moral. Né? Então, assim, se você fizer isso, porque eu estou lendo aqui, estou falando sobre Davi, ou estou falando sobre Moisés, e está falando ali, por exemplo, que a gente tem que adorar de tal forma. Então, se você fizer a adoração dessa forma, Deus vai te escutar, né? Ou então, se você fizer tal tipo de sacrifício de vida, como, por exemplo, João Batista, você se desprender de todos os bens, viver no deserto, você procurar uma intimidade com Deus, então você vai ter aquela resposta. Mas espera aí, você não passou nem por Jesus. Né? Então, você tem que chegar em Jesus para poder fazer a aplicação para a nossa vida. Senão é uma aplicação do texto bíblico pulando para a gente. Essa é uma aplicação irresponsável. Porque aí acontece o seguinte, que cada pessoa vai fazer uma aplicação diferente do mesmo texto bíblico. Mas se você passar por Jesus Cristo, você vai fazer sempre a mesma aplicação. Uma aplicação que vai passar pelo corpo e pelo sangue de Cristo. Né? Então, essa é a aplicação responsável. Coerente e responsável. Né? Exatamente. E vamos para a nossa conclusão, né? Porque a gente já falou aqui a gente já falou dos períodos da hermenêutica pós-moderna, né? Que é exatamente essa hermenêutica aí. Hermenêutica pós-moderna, ela vai falar, sabe, sobre o quê? A hermenêutica, até a hermenêutica moderna, ela vai falar o seguinte, ó, o texto tem um significado, o que o autor queria quando escreveu. A hermenêutica pós-moderna vai falar o seguinte, olha, peraí, eu que estou lendo é que dou o significado para o texto.
né? Então, são coisas assim meio complicadas, né? Então, É, assim, o que que ele quer dizer com isso? É que o significado não depende de quem escreveu, depende de quem escutou, né? Então, eu que sou o responsável pelo significado do texto. É um pouco complicado, né? Mas vamos lá. muito. Aí a nossa conclusão diz o seguinte, presbítero: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Maravilha. É, é. Nesse mister, somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus, ou seja, a própria Bíblia interpreta ela mesma. Ela O que mesma. a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura, né? Então Amém. não adianta o irmão abrir a palavra de Deus, ele orar e achar que recebeu uma revelação naquela palavra, e aí ele pega, abre sua Bíblia, vai lá no púlpito e fala aquilo, sendo que tem outro texto bíblico que desmente aquilo que ele está falando. Isso, irmão, é muito complicado, né? Verdade. Isso, principalmente para nós, professores que estudamos a Bíblia do início ao fim, a gente vê isso diariamente em nossos cultos, Isso é um comportamento herético, né? né? Eu digo É, assim, porque todos nós digamos assim, todos nós, irmãos, eu acredito que nós somos sinceros naquilo que a gente faz. Então, eu não chegaria a dizer que é herético, não, mas eu chegaria a dizer que é descuidado, né? A pessoa faz de uma forma descuidada, né? Não tem aquele devido, aquela devida dedicação para aquilo, né? Então, isso a gente precisa ter muito cuidado com isso. E assim, quando eu falo isso, eu não falo em relação à nossa igreja, eu falo assim, em relação à igreja brasileira, né? é. Não estou falando que a gente vê isso diariamente no nosso púlpito, Uhum. não estou falando isso, eu estou falando que as igrejas pentecostais, as maiorias, fazem assim. A nossa igreja é uma igreja que é uma igreja bem centrada na palavra, né? É difícil a gente ver ocorrências assim que levam a algum erro doutrinário, algum erro herético, né? É claro que ninguém sabe tudo, né? A gente está Inclusive, sempre numa nós já caminhada. temos uma profissão de fé, né? Sim, temos uma profissão de fé. Muito Uhum. bom. Beleza? Então essa é a nossa aula Beleza. de hoje. Espero que Tranquilo. os irmãos tenham gostado. Deixem aí o seu like, inscreva-se no canal, né? Eu espero que a gente tenha dias melhores, né? Que semana que vem a gente já possa ter a escola bíblica presencial. Amém? Amém. Amém. Então, como eu fiz uma oração para iniciar, o irmão vai fazer uma oração para terminar. Amém? Amém. Amém. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, agradecidos estamos, Senhor, por este momento, esse período em que estivemos aqui meditando, aprendendo da tua palavra. Esperamos, Senhor, que esta meditação sirva para a edificação do teu povo, das pessoas que estão sendo alcançadas, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus, nos abençoe o teu povo, abençoe os teus filhos, Senhor, que estão enfermos. Dá-lhes a saúde perfeita, faz a tua obra. Te agradecemos pela vida do presbítero Fábio. Que o Senhor continue abençoando grandiosamente. Abençoa a tua igreja, Senhor, na face da terra. Abençoa o nosso ministério Novo Viver. Que a tua graça esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém?